Olá, pessoal! Boas-vindas a mais uma análise. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo e bem estruturado na norma culta da língua portuguesa. Vamos focar naquilo que, muitas vezes, define a nossa credibilidade profissional no dia a dia: a concordância verbal e a correção daqueles errinhos sutis, mas perigosos, num ambiente corporativo. O nosso grande objetivo aqui é dominar a estrutura do idioma com absoluto rigor, mas de um jeito prático e direto ao ponto. Eu sou o professor Eduardo de Souza Lemos. Venha fazer parte dessa jornada. Aqui temos conteúdos completos em língua portuguesa, direito, contabilidade, administração pública, administração financeira e orçamentária, matemática financeira, estatística, orçamento público, auditoria governamental, política, controle externo e legislação específica. As explicações são desenvolvidas com clareza, objetividade e rigor conceitual. Caminhe comigo. Vamos aprender juntos com método e propósito. Boas-vindas a esta jornada. E o nosso roteiro de hoje é super direto e estruturado. Primeiro, vamos passar pelos erros corporativos frequentes. Depois, a regra geral da concordância, os verbos impessoais, os comportamentos do verbo ser, a temida partícula ser e, por fim, o verbo parecer. Parte 1. Erros corporativos frequentes. Sabe aquela reunião de trabalho ou aquele e-mail importante em que a gente tenta usar uma palavra mais, digamos, chique? Pois é aí que mora o perigo. Um clássico absoluto é usar corroborar achando que significa trabalhar junto. Mas não, corroborar significa confirmar, atestar, validar algo. Não tem nada a ver com união de esforços. Quer trabalhar junto com o time? Vai no simples e seguro, vamos colaborar com a equipe. Simples assim. E o que falar do famoso diagnóstico assertivo? A gente ouve isso o tempo inteiro no mundo corporativo, né? A pessoa quer dizer que o relatório não tem erros, que acertou na mosca. Mas olha só, a palavra assertiva vem de asserção. Tem a ver com expressar uma opinião com firmeza, com clareza e com respeito. Ou seja, descreve o comportamento de uma pessoa, e não se um documento está certo ou errado. Um relatório é exato ou inexato, mas uma pessoa, essa sim, pode ser assertiva. Aqui a gente entra na gramática pura, a conjugação de verbos derivados. É um tropeço muito comum. Pensa comigo. Verbos que derivam de vir ou ter precisam seguir o verbo original. A gente nunca diz quando nós vermos, a gente diz quando nós virmos. Logo, pela norma padrão, o certo é quando nós revirmos o contrato. A mesmíssima lógica vale para o verbo manter, viu? Se nós mantivermos e nunca, jamais, mantermos. E para fechar essa nossa sessão de e-mails, o clássico envio de arquivos. Escrever segue anexo os documentos chega a doer no ouvido de quem entende da norma culta. Por quê? Porque tanto o verbo seguir quanto o adjetivo anexo precisam obrigatoriamente concordar em número e gênero com o que eles estão acompanhando. Se são os documentos, plural e masculino, a frase só pode ser uma. Seguem anexos os documentos. Fechado? Parte 2. A regra geral da concordância verbal. Então vamos entender como essa engrenagem funciona na base. A concordância verbal é, na sua essência, a harmonia estrutural da oração. É uma regra inegociável. O verbo tem que acompanhar o núcleo do sujeito. Sujeito no plural, verbo no plural. Primeira pessoa, verbo na primeira pessoa. É literalmente um espelhamento obrigatório da estrutura. Olha como é fácil na prática. Os gatos comeram toda a ração. Os gatos é o nosso sujeito, está na terceira pessoa do plural, certo? Então o verbo obrigatoriamente vai para a terceira pessoa do plural. Comeram, direto e reto. Mas, como a gente bem sabe, a língua portuguesa é cheia de nuances e o bicho pega mesmo quando o sujeito simplesmente não existe. Parte 3. Verbos impessoais, com foco em fazer e haver. Esses carinhas aqui são os maiores vilões das provas e da comunicação corporativa. Mas afinal, o que é um verbo impessoal? É aquele verbo que não tem a quem se referir. Não tem um ator praticando a ação, ou seja, não tem sujeito. E a regra de ouro para eles é absoluta e inquebrável. Se não tem sujeito para concordar, o verbo fica imobilizado, totalmente congelado na terceira pessoa do singular. Sempre. Vê só o exemplo do verbo fazer. Quando ele indica tempo que já passou ou um fenômeno da natureza, ele é impessoal. Então, na frase, faz 5 anos que estou na empresa, o termo 5 anos não é o sujeito, é só a marcação do tempo. Por isso, não tem cabimento jogar o verbo para o plural. O correto, e muito mais elegante, é dizer faz 5 anos que estou na empresa. A mesmíssima lógica serve para o verbo haver quando ele é usado com o sentido de existir ou acontecer.
Sabe a frase, houveram muitas reuniões? Pode esquecer. Muitas reuniões é só um complemento, não é o sujeito. E como a gente acabou de ver, sem sujeito, o verbo fica travado no singular. A única forma aceita pela norma culta é houve muitas reuniões. Mas calma, tem um truque importantíssimo aqui que a gente precisa notar. Se a gente decidir trocar o verbo haver pelo verbo existir, a regra vira de cabeça para baixo. O verbo existir não é impessoal. Ele é um verbo perfeitamente normal que exige um sujeito. Nessa nova estrutura, muitas reuniões passa a ser o sujeito gramatical da frase. Aí sim, ele puxa o verbo para o plural, ficando existiram muitas reuniões. Notaram a diferença? Parte 4. O comportamento do verbo ser. Bom, já que dominamos os impessoais, vamos entrar num terreno um pouco mais peculiar. O verbo ser é meio que o grande rebelde da língua, porque ele quebra a regra geral em casos muito específicos. Primeiro, se o sujeito for uma palavra como tudo, nada ou isto, ele ignora o sujeito e concorda com a característica atribuída, ou seja, com o predicativo. Segundo, se tiver um pronome pessoal reto na frase, tipo eu, tu, ele, o verbo concorda com ele, não importa de onde venha. E terceiro, ele ignora o plural e fica no singular quando a gente está expressando um bloco único de quantidade, peso ou medida. Fica cristalino com esses exemplos. Olha só. Tudo são rosas. O verbo pulou tudo e concordou com rosas, que é o predicativo no plural. Os responsáveis são eles. O verbo foi atraído feito um ímã pelo pronome reto eles. E olha essa que interessante. 3 quilos de açúcar é muito. Apesar de 3 quilos ser plural, a frase trata essa medida como um bloco único, uma quantidade indivisível. Por isso fica cravado no singular. É muito. Parte 5. A partícula ser. Chegamos agora no nível avançado. Entender a função dupla da partícula ser é o que realmente separa quem apenas fala o idioma de quem domina a sua estrutura. É como um quebra-cabeça. Vamos decifrar juntos? Quando ser funciona como partícula passivadora, significa que a frase está na voz passiva. Em vendem-se carros, carros é o sujeito que sofre a ação de ser vendido. E como está no plural, o verbo tem que ir para o plural. Vendem-se carros. No entanto, se o ser for um índice de indeterminação do sujeito, bom, aí o sujeito é desconhecido. Prestem atenção na palavra de em precisa-se de trabalhadores. Isso é uma preposição, o que significa que trabalhadores é um objeto e não o sujeito. E qual é a regra quando a gente não tem sujeito definido? Exatamente, aplicamos o que já conhecemos e travamos o verbo na terceira pessoa do singular. Portanto, precisa-se de trabalhadores está perfeito. Parte 6, nossa última seção. O verbo parecer. Para fechar nossa análise, vamos dar uma olhada num verbo que sempre causa aquele frio na barriga na hora de redigir um texto formal. O verbo parecer. Tem uma certa flexibilidade. Quando ele vem seguido por um verbo no infinitivo, há margem para variação, mas, no geral, ele reflete a realidade estrutural do sujeito. Por exemplo, as pesquisas parecem traduzir o que a empresa necessita. Ele concorda direitinho com pesquisas. Outro exemplo excelente que a gente extraiu do material de base é a mãe ou o pai de seus colegas parecem mais legais. Repara que a gente tem um sujeito composto aí, formado por núcleos diferentes. Então, o verbo vai naturalmente para o plural para englobar toda a ideia apresentada. Faz todo sentido, né? E aí, a grande reflexão que fica para nós é: a sua comunicação diária está construindo ou destruindo a sua credibilidade profissional? Vale a pena pensar nisso antes de mandar aquele próximo e-mail. Se gostar do conteúdo, dê um joinha, aperte o sininho para ativar as notificações, inscreva-se no canal, comente e compartilhe com os amigos.